traz um convite pro coração. Neste porto onde aportam as almas, a nossa arte se faz oração. Um traço de luz na tela em branco. Olá, boa noite. O Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos agradece a presença de todos vocês que estão aqui presencialmente essa noite. A todos vocês que estão em vossas casas, sejam todos muito bem-vindos. Especialmente hoje teremos a presença do nosso coral da casa, que vai abrilhantar a noite, além da palestra da Ana Maria, que já está aqui presente, né? E estamos aqui do meu lado, o Newton Júnior, que vai explicar para vocês o porquê desta noite especial. Newton, você. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, a toda a diretoria, por essa oportunidade, porque a USE, Intermunicipal de Santos Cubatão, seu departamento de arte, está promovendo durante essa semana o 5º Sarau da Arte Espírita. E durante a Semana da Arte, as casas adesas e não adesas, elas nos permitiram, em cada casa, ter um momento de música, de arte, que é muito importante. E essa semana vai culminar com o 5º Sarau da Arte Espírita. E eu convido a todos, e nesse dia, que será nesse sábado, das 15 às 18 horas, no Ismênia de Jesus, Rua Campos Melo, Pereira de Deus. Estão todos convidados e tem que entender, nós precisamos divulgar a arte espírita, porque a arte, sem a arte, a nossa vida não é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos começar hoje, né, com esse coral maravilhoso que eu tive a felicidade de conhecer um dia desse, aí inclusive ele foi, né, tivemos um encontro de corais, inclusive eles fizeram um sucesso danado lá, o pessoal aplaudiu bastante, tá? Tá de parabéns você, tá bom, gente? Mas antes deles começarem, a gente vai fazer a nossa abertura com a nossa oração, tá bom? Então vamos lá, elevando os nossos pensamentos a Jesus, relembrando os ensinamentos de amor, de caridade e humildade que Ele nos deixou, elevando os nossos pensamentos em agradecimento à espiritualidade amiga e os protetores da casa, que prepararam desde a manhã de hoje esse ambiente para nos receber, tanto a nós, quanto os nossos irmãos desencarnados que aqui estiverem presentes, sejam todos muito bem-vindos. Abrindo a colônia Alvorada 9, suas alas dos hospitais, que sejam bem-vindos também nessa noite que será brilhantada pelo nosso coral e pela Ana Maria, que já está aqui, falando de arte. Então vamos elevando os nossos pensamentos, vibrações, orações e intenções a todos os nossos irmãos de rua, aos desempregados, crianças e mães vitimizadas, aos órfãos, aos animais abandonados, aos encarcerados, aos viciados, aos nossos possíveis inimigos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos antepassados, aos desencarnados, aos nossos governantes, aos nossos líderes espirituais e religiosos, especialmente ao Papa, aos idosos, a todos aqueles que estejam acamados ou adoentados em suas residências ou hospitalizados, para que se tenham males físicos e espirituais ou emocionais, os mesmos sejam sanados ou amenizados conforme os vossos méritos. A paz mundial. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças
Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Vamos falar de uma lenda medieval, porque a nossa intenção é falar do pensamento influenciando a arte e, ao contrário, a arte influenciando o pensamento, que também é tão importante. Então, essa lenda, ela data do século XIII. E conta-se que havia um homem que era, vamos dizer, um ambulante, alguém que vivia nas ruas. Lá na França tem muito isso, né? Esses momentos de rua, o pessoal faz teatro, canta, né? Saltimbancos e tal. E esse homem vivia na rua fazendo tudo isso. Ganhava a vida assim. Só que ele foi ficando doente, muito doente. Logo o inverno chegou e a situação se agravava com a doença. E ele foi ficando ali, ninguém mais o chamava para nada. Ele foi se sentindo cada vez mais desprezado, triste. Obviamente ele já não tinha uma autoestima muito boa, porque afinal, quando a gente cultiva a autoestima, mesmo diante dos intempéries, nós conseguimos reverter a situação, mas não era o caso dele. A situação era bem triste mesmo. Até que um dia havia próximo ali um mosteiro e um monge passando, observando aquele homem doente, ali caído naquele frio extremo, observando, ele sentiu a necessidade de fazer a caridade. Porque, na verdade, esse mosteiro, os monges trabalhavam, mas não era caritativo.
é para a oração, que também é importante, mas nós sabemos que a fé sem obras também é complicado, né? Você pode chegar e oferecer uma prece, mas se o outro estiver passando fome, é complicado. E ele sentiu aquela necessidade de ajudar. Então ele se aproximou, viu a situação dele, perguntou o nome dele. E ele falou, me chamo Jogral. E ele disse, vou levar você comigo. E contrariando as diretrizes do mosteiro, que não era para acontecer isso, né? Levar ele lá. Lá ele conversou com o prior, que era o que mandava lá. Ele não gostou muito, mas aceitou. Deixa ele ficar aqui, não vai dar trabalho, vamos cuidar dele. Depois ele sai, vai embora e tudo bem. Ele foi ficando, foi melhorando, foi sarando. Só que nesse ínterim, ele começou a observar como é que era o funcionamento ali do local. Que todos os freios, todos os monges dali tinham alguma qualidade com relação à arte. E eram qualidades muito boas. Bom, se é algo que foi contado no século XIII, nós sabemos que a igreja só recebiam aquelas pessoas que vinham de a estirpe. Para você viver dentro de um mosteiro, você já vinha de uma família abastada, até era colocado um dinheiro, né? Era a compra de dádivas que a família fazia. Pelo menos um filho acabava indo, mas todos com muito dinheiro. E ele ficou observando. Chegava ao final do dia, depois de trabalharem na horta para eles, cuidar de tudo direitinho, das orações, eles se reuniam na capela, a portas fechadas, e Jogral ficou pensando, o que será que acontecia ali? Ele resolveu me ver, encontrou uma entrada e ficou observando. Lá chegando, ele ficou encantado, porque cada um deles ia na frente e tinha uma estátua de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré, belíssima. Ele ficou encantado com aquilo, e cada um deles ia lá, declamava um poema. Depois vinha outro, um lindo cântico. Tinha outro que vinha e tocava alguma coisa, e depois eles se reuniam, faziam outras expressões artísticas, e Jogral ficou assim impressionado, porque, nossa, nunca que ele ia conseguir fazer aquilo. Lá no fundo do coraçãozinho dele, ele também era devoto de Nossa Senhora. E ele ficava olhando e pensando, se eles são tão maravilhosos assim, Nossa Senhora vai olhar para mim? Nunca. Mas o tempo passou e aquele monge que o havia levado para o mosteiro ficou a observar que depois de todos os serviços dentro do mosteiro, ele percebeu que Jogral saía e entrava por uma parte e ia lá para dentro do mosteiro e ficava lá. Passou dias ele observando, ele indo sempre, ele resolveu ir atrás para ver. E para sua surpresa e choque, ele lá chegando, falou algumas palavras que ele não entendeu, porque ele estava longe, e ele começou a saltar. Ele salta para lá, e salta para cá, e joga a bolinha para cima, e se arrasta no chão, vira. Nossa, o monge ficou chocado, falou, gente, o que é isso? Nós estamos dentro da igreja, o cara fica saltitando aí, fazendo gracinha, que nem um palhaço. Faziam várias coisas. Ele ficou chocado, resolveu ir falar com o prior, que era o chefe, e falou, nós temos que dar um jeito nele, não dá para ele ficar mais fazendo isso. E ele já devia estar fazendo isso há dias. Ele chegou, os dois ficaram observando ele. Vamos observar, veja o que ele faz. Ele começou a pular, a saltar, para lá, para cá, e o outro, o prior, começou a passar mal, falando, nossa, mas o que é isso? Dentro do nosso local sagrado? Como pode? Mas para a surpresa deles, de repente, quando ele parou com todas as evoluções, na última ele estava com as pernas para cima, parado, olhando de frente para o altar, eles viram, quando da estátua se desprendeu uma luz. E essa luz se transformou em Nossa Senhora personificada, que sorria para ele e lhe disse,
Muito bem, Jogral. Adorei a sua apresentação. E ele lhe disse: Senhora, é só isso que eu sei fazer. É só isso que eu tenho para lhe dar. Eu não sou como os outros, mas é só isso que eu sei fazer. E isso eu lhe dou de coração. E ela lhe disse: amanhã eu te aguardo na mesma hora para que possa se apresentar para mim. E para choque dos dois que estavam observando, viram quando ela retornou para o altar e voltou para a estátua. A partir daí ele foi incorporado ao grupo e eles aprenderam uma grande lição, não é? Que o que vale é a intenção. Então, o pensamento influenciando a arte. Bom, se nós somos espíritos, né? Poderíamos falar de tanta coisa técnica, mas não. Vamos falar de amor, de moral. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos. Encarnados, então somos alma. Nós sabemos que estamos aqui nesse planeta, que no momento é de expiações e prova. Por conta disso, quando nós vamos lá no capítulo 14 da Gênese, os fluidos, que eu convido os queridos amigos a ler com muito cuidado, no item 9 ele fala que a nossa energia, ela está diretamente ligada à evolução moral de cada um. Então não é à toa que nós estamos aqui no planeta, é uma energia ainda muito pesada. Mas cada vez que nós depuramos, essa energia fica melhor. E a arte, ela tem uma grande contribuição sobre isso. Quando nós vamos nos livros do André Luiz, vemos em Nosso Lar, nos domínios da mediunidade, nós vamos ver vários pedaços que ele vai descrevendo. Crianças cantando em corais lá no mundo espiritual, chamando a atenção das pessoas, porque a música, ou qualquer expressão artística, ela tem um código, e esse código vibra conosco, no nosso coração. Tem até uma parte que ele conta de um irmão que eles foram visitar, que era um irmão ele estava numa fase muito difícil. Quanto de nós já não esteve nessa fase? Ele estava muito depressivo, muito magoado, uma dificuldade para perdoar, assim, imensa. E o mundo espiritual, ele faz isso conosco. Quando nós estamos assim, eles fazem de tudo para nos tirar dessa situação. Nós adoramos nos vitimizar, nos achar coitadinhos. Então, quando a gente está muito magoado com alguma coisa, nossa, eu sou o mais triste do planeta. Parece que eu sou referência no sofrimento. Será que Deus não está vendo, não? Eu estou fazendo tudo direitinho, por que eu estou assim? Aí, nessa hora, a gente esquece que somos espíritos milenares, que carregamos uma bagagem imensa. Ela é levada conosco. Por mais que nós estejamos aqui, de repente eu estou me esforçando tudo, mas existe uma bagagem que eu carrego. E essa bagagem é muito importante nesse momento, esse trabalho para me desvencilhar desse sofrimento. Leon Denis fala que a dor, ela não é ruim, ela é educadora. Quando eu estou sofrendo, o que eu pergunto? Por quê? Não é porquê, aliás, é para que eu estou sofrendo. Para que o sofrimento chegue, algo aconteceu e está me chamando a atenção para renovar meu caminho, minha vida, minha existência, para buscar novos propósitos, novos sentimentos, porque o pensamento, ele tem vida, e nós sabemos disso. Pensou, eu estou lá. Pensou, eu já estou caminhando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse pensamento. De repente, começa com uma coisinha pequena, eu vou deixando, naquele dia eu vou cultivando, que a senhora Joana de Ângeles, ela fala assim, não é errado sentir, não é errado. Errado é abrigar. É você lembrar daquilo todo dia, fazer questão de repassar para o outro. Então, esses sentimentos vão nos trazendo para dentro de nós mesmos. Tanta coisa à nossa volta que chama atenção e a arte é uma delas. Então, ele relata que o benfeitor que estava com ele, nós vamos tentar ajudá-los.
Existia numa vizinhança uma moça que tocava piano. Então eles foram lá. Naquele momento que ele estava passando, e ele era uma pessoa que tinha posses, não lhe faltava nada, mas ele estava muito agastado mesmo com a vida. Eles influenciaram e ela começou a tocar Chopin. E cada nota, como ela era uma pessoa muito boa, ela foi imprimindo naquele sentimento, porque é a energia da pessoa. Ela fazia com o coração. Então ela começou a tocar, cada nota começou a vibrar de uma forma diferente. E ele estava na casa vizinha e passando pela sala quando ele começou a ouvir os acordes. Conforme ele foi ouvindo os acordes, foi se abrindo alguma coisa dentro dele. Um sentimento diferente. E depois de muito tempo, ele sentiu uma vontade imensa de chorar e de perdoar também. Sentou na poltrona e foi terminando de ouvir. E aquele foi o fio da meada que a espiritualidade precisava. Na hora eles conseguiram se aproximar dele e envolvê-lo. Porque se ele não parasse ali, talvez ele chegasse ao suicídio. Conseguiram envolvê-lo e trazê-lo à razão. Para que ele pensasse, com tanta gente sofrendo, ele que tinha tudo. Ele estava preocupado ainda com algo que ele já deveria ter esquecido, com uma bagagem que ele não necessitava. Então, quando nós falamos nessa arte, essa arte sublimada, porque na hora que ela está sendo exercida, está sendo colocada, ela é colocada com o coração, como o nosso lindo coral aqui. Essa música, toda vez que eu chego aqui, o Senhor sempre abre com quanta luz. A gente se segura, eu me seguro todas as vezes, porque a vontade é chorar. Toca o coração da gente, toca a mente. Então aquilo vai trazendo a vontade imensa de chorar e de agradecer também pela vida, pelo momento que nós estamos vivendo. Então isso aqui é uma bênção, porque são a vibração desses irmãos que estão aqui, que não têm obrigação de estar, mas estão por amor. Então quando o pensamento envolve a arte com esse amor, com esse desprendimento, e principalmente nós que estamos aqui, nós não estamos aqui por causa do outro, estamos por nossa causa, e estamos realmente aqui, porque às vezes eu estou aqui, mas minha cabeça está lá fora, né? Nossa, eu preciso voltar, daqui a pouco eu chego em casa, tenho que lavar roupa, daqui a pouco eu tenho que fazer isso é não estar aqui. Deixa tudo mais lá fora. Se permita, após a palestra, na continuação, se permita sentir as vibrações de amor desses irmãos. Vocês sabiam que levou 5 milhões de anos para se formar o aparelho fonador? Olha o tempo. Qual é a nossa diferença dos animais? Os animais irracionais, como nós dizemos, eles não têm pensamento contínuo. Mas nós temos. Então, o que acontece? Tudo que eu falo, ele vem carregado com a minha energia e com a energia do que eu sou. E isso é uma responsabilidade muito grande. Por isso que Jesus falava, a boca fala do que o coração está cheio. Porque quando eu estou falando de mim. Eu estou me expondo, eu estou me colocando. E vou ter que responder sobre isso. Então, tudo é responsabilidade. E na arte, como Emmanuel fala no livro Consolador, que ela é a mediunidade também atuante. Esses grandes compositores, grandes artistas, que fizeram quadros maravilhosos do coração, primeiro, a maioria deles, tem até um livro na coleção do André Luiz, que eles chegam num lugar onde está exposto vários quadros que estão em lugares aqui no mundo, em museus muito importantes. E ele disse, mas isso aqui, está lá. Ele fala, este aqui é o verdadeiro, porque ele esteve aqui e viu. Quando ele chegou lá, ele reproduziu o que ele viu. Porque ele estava naquela sintonia, ele sentia aquela vibração. Assim também como o que é pernicioso. Se nós pensarmos, a arte, ela independe da energia do outro. Ela pode ser maravilhosa, como nós dissemos, ou não. Uma das coisas que me impressiona
Filmes de terror, eu não assisto, não tem jeito, que eu acho horrível. Não é? Mas você pega, por exemplo, um Stephen King, que escreve livros terríveis sobre um terror muito grande, que conseguiu escrever À Espera de um Milagre. Quem não assistiu e não amou esse filme? Veja bem, é uma energia. Você escolhe para que lado você direciona. Um Stephen King escreveu À Espera de um Milagre, que veio trazer tantos ensinamentos para nós, falando de caridade, de rejeição, de perdão, de seguir em frente, de amor, de respeito, de olhar o outro e se ver um igual. E isso é maravilhoso. Então, ele escolhe. Nós vemos tantas obras atormentadas e vemos obras maravilhosas. Então, o Espírito, ele tem assim um compromisso muito grande consigo mesmo. Nós somos instrumentos de Deus. Instrumentos que têm que ser trabalhados constantemente. No amor, no dia a dia, nos pensamentos, nos sentimentos. A própria espiritualidade nos fala. Existem coisas que nós fazemos todos os dias, que são delitos gravíssimos no mundo espiritual, e para nós é normal. Passa batido. Todo mundo faz e também faço. Então, o chamamento para a nossa mudança, ela é muito grande. Então, o pensamento trabalhado, ele influencia a arte. De acordo com Chico Xavier e com o Divaldo, é uma inclinação do espírito. É uma inclinação, porque nós vamos evoluindo até nos tornarmos espíritos. Somos um princípio inteligente, mas vamos evoluindo. Até a gente brinca, né? Espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. Até chegar nesse espírito com E maiúsculo, nós vamos fazendo esse caminho. E aí nós iniciamos o nosso livre-arbítrio. Todo espírito evoluído, ele aprende tudo. Mas existem determinados detalhes que ele tem mais inclinação. Então, como o Divaldo diz, é a mediunidade também, é a inspiração e a inclinação daquele irmão. Então, nós vemos hoje, por exemplo, crianças que, pequenininhas, com 2, 3 anos, já dedilhando um piano, aprendendo a tocar um violino, pequenininhos, porque já tem aquela bagagem consigo. E de acordo com a espiritualidade, essa transição de planeta de provas e expiações para a regeneração, muitos irmãos irão reencarnar entre nós para impulsionar a nossa evolução. Trabalhando onde? Na arte. Eles reencarnarão trabalhando na arte. Virão nessa vertente, porque é essa vertente que vai nos chamar a atenção. E a arte, gente, ela é muito ampla. Ela é música, ela é toda a expressão do homem. Então, ela é música, ela é leitura, ela é uma escrita, ela é tudo, ela é um teatro. Ela é muito complexa. Na escola que eu trabalho, a gente todo ano tem um sarau. Escolhe um tema. Esse ano nós queremos fazer sobre grandes escritores. Cada sala vai escolher vai fazer uma peça teatral. Então é muito interessante porque a arte mexe com eles e como eles gostam. A mente deles fica diferente. E essa é a nossa parte que somos adultos. Passar para eles essa ideia, o melhor. E olhar na arte com amor. Não a arte perniciosa, mas a arte boa, aquela que alimenta. Nós sempre comentamos sobre isso, né? Que tudo é alimento. Não apenas o que a gente come, mas o que a gente lê, o que a gente olha, o que a gente escuta. Tudo isso vai fazendo alimento e vai fazendo a nossa bagagem. E assim como nós começamos, né? O pensamento influenciando a arte, que é da nossa responsabilidade. E a arte também influenciando o pensamento nosso em todos os momentos, em todas as vertentes. Eu estou aqui, tem tantas coisas crônicas para falar, eu estou tentando lembrar de uma aqui, que eu ia contar outra historinha para vocês, que falam sobre
o pensamento. Daqui a pouco eu vou lembrar que são tantas, fica meio embolado aqui. Quando a gente vai na questão 459 do Livro dos Espíritos, qual é o questionamento do Kardec? Influenciam os espíritos em nossa vida? A resposta é sim, por vezes eles vos dirigem. Então, esse é o grande problema conosco. O que nós estamos pensando? O que nós estamos sentindo? O que nós estamos fazendo na nossa existência? Quando a gente fala em arte também, é uma opção que nós temos de nos sentir melhor. Outro dia uma amiga comentando que ela estava fazendo uma viagem e o marido no início foi dirigindo. Depois ele começou a se sentir meio estranho, aí ele trocou com ela. E na direção ele ia tão agitado, ele colocou uma música lá. Ele gosta de uma música mais agitada, ele estava conversando, tudo. Depois ela trocou, quando ela falou, não, agora eu vou ouvir o que eu quiser. Aí colocou uma música mais suave, foi ouvindo. E ele disse depois na chegada, nossa, foi uma viagem tão tranquila. E ela comentando que há tempo eles não faziam uma viagem assim. Olha só as vibrações chegando até nós, chegando até nosso coração. Então essa influência, nós temos que nos recordar, porque se existe, nós sabemos o fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados nele. Então imagina que é como você está dentro de um aquário. Dá para separar a energia aqui? Ó, esse aqui é desse, esse aqui é desse. Não, é tudo uma coisa só. Seja o que for, vai depender de nós estar em contato, porque nós vamos influenciar e vamos ser influenciados. Nós sabemos que as colônias espirituais, a maioria estão muito próximas aqui da Terra. Então, se nós pensarmos sobre isso, imagina a influência que eles têm sobre nós e nós sobre eles. Tem um livro do André Luiz também, que ele conta que ele foi fazer uma viagem em um determinado lugar e eles foram mostrando um homem que escrevia. E ele chegou lá, ele era um escritor. Quando ele chegou na casa dele, o que impressionou ele? As paredes, a mesa, parecia uma lama. Era uma lama, porque ele escrevia livros que não eram bons, livros perniciosos. Então as paredes dele, tudo estava impregnado com o que ele escrevia, que era o pensamento e a atração que ele trazia para si. Olha que coisa incrível, né? E aí, se todos nós temos a oportunidade de influenciar e ser influenciados, algo que nós devemos falar, que é muito importante, porque a espiritualidade sempre nos chama a atenção. E se você retornar ao mundo espiritual mais cedo do que pensas? O que você vai ter para levar? Às vezes tem tantas coisas que nos chamam a atenção para nós sermos bacanas, legais, fazer muita coisa legal, dentro da limitação, como o nosso colega aí da nossa lenda, o Jogral. Dentro do nosso mundo, o tempo passa e eu não consigo fazer nada. Aí tem uma crônica sobre isso, que cada vez que eu leio, eu fico pensando sobre a minha existência. Ou a conto, né? Diz que um homem, ele morava no Rio de Janeiro, uma crônica do irmão X. Então, uma crônica é sobre algo verdadeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, era um jornalista famoso, e ele escrevia para um jornal que, o que ele fazia? Ele ia para as madrugadas no Rio de Janeiro para escrever. Então, olha o que ele escrevia. Ele escrevia coisa boa? Só perniciosidade. Ele ia buscar os erros para exercer a arte de forma errada. A arte influenciando o pensamento. Ele via os atores ou pessoas da política em situação escusa e ele ia lá relatava. No dia seguinte estava a crônica e todo mundo admirava ele, porque infelizmente nós temos esse pequeno detalhe, né? As coisas boas, programas bons, vocês já viram que hora passa? Ou é 6 da manhã,
ou é numa hora que ninguém está todo mundo dormindo. Durante o dia é outro tipo de programa. Por quê? Porque não dá audiência. Nós não damos audiência, mas o bem é sutil, viu? E ele chega lá. E ele escrevia esse jornal, já estava há anos. Ele era um homem que beirava os 40 anos, estava bem de vida, era um homem de aparência boa, um homem muito bonito, se envolvia com as mulheres aleatoriamente, era bem feliz, namorava muito e morava com a irmã. A irmã fazia de tudo na casa, ela já era aposentada e ele estava ali no auge da masculinidade, da vida dele. Mas desde que ele era mais jovem, ele sentia nos sonhos uma inclinação para escrever livros de autoajuda. E ele tinha um jeito de escrever muito bom. Tudo para ele, desde cedo, era muito fácil. Então, ele pega e fala para a irmã: eu vou escrever um livro diferente. Vou escrever uma coisa diferente para ajudar as pessoas. A irmã fica impressionada e ele diz: mas eu preciso ir embora daqui, não posso ficar aqui. Isso ele já beirava os seus 40 e poucos anos. Ele pega, arruma as coisas de um dia para o outro, avisa o jornal que ele vai tirar férias e vai. Para onde você vai? A irmã pergunta. Ele fala: sei lá, não sei, vou para qualquer lugar aí, eu quero ficar longe daqui. E ele chega na estação, né, na época, fica olhando, e acreditamos que isso se passa entre a década de 40, 50, por aí. Ele fica olhando, escolhe uma cidade de Minas, pega o trem e vai. Dentro do trem ele vai com sono ali. De repente, ele sente um baque, mas um baque muito forte. Quando ele acorda, ele já não pertence mais ao mundo dos encarnados. Foi um acidente muito grande que aconteceu, houve um descarrilhamento do trem, morreram muitas pessoas e ele estava no meio do grupo. E imagina, quando ele abriu o olho no mundo espiritual, ele não acreditava que ele tinha morrido. Como assim? Eu tinha 40 e poucos anos, eu era um cara bonito, vivia uma vida boa. Agora que eu ia escrever um livro legal, eu desencarno. E ele fica com aquilo, nossa, aquele sofrimento. E lá no mundo espiritual, ele acorda num deserto. Num lugar árido, não tinha nada, uma escuridão, frio. Porque era isso que ele tinha onde? Dentro dele. Quando a gente desencarna, a gente não engana ninguém. Nós vamos ao encontro de nós mesmos. Então é o que você tem. Por isso que diz, onde se localiza tal lugar? O coração. Nós estamos onde o nosso coração está. Então o umbral, na verdade, é um estado de espírito. E você é levado por atração. É você, não é o outro. Então quando ele chegou lá, o umbral dele, o umbral dele o que era? Árido, não tinha nada, porque ele também não fazia nada. Já pensou em escrever sobre as pessoas? As pessoas às quais ele escrevia tinham pavor dele, pavor, porque ele conseguia destruir a vida do outro, ele destruía a carreira, a vida do outro. E durante muito tempo foi assim, num sofrimento, ele andando naquele sofrimento, naquela tristeza. Ele chorou muito, até que um dia, como todos nós, como André Luiz também, despertou, acordou. Aí ele acordou e pediu ajuda, ajoelhou, fez aquela prece, se materializa um benfeitor. Resgatou ele, levou ele para um posto avançado, como se fosse um PS central, que nós sabemos, né, por tudo que a gente lê. Foi lá, fizeram o primeiro resgate, ajudaram, ele só chorava. Acabaram levando ele, internaram tudo, chorou tudo que tinha direito. Pediu, que ele queria saber por que ele desencarnou tão cedo. Nisso vem um benfeitor para conversar com ele. Como é que os benfeitores tratam a gente? Eles ficam debatendo com a gente? Não, deixa eu falar. Fala tudo que quer, chora tudo que tem direito. Eles ficam só parados ouvindo. Eu ouvi tudo que ele tinha a dizer. Ele disse, pois é, meu amigo. Tu tinhas exatamente esse tempo na Terra. 43 anos. Como tu aproveitaste? Ajudaste alguém?
incentivou alguém, você destruiu algumas carreiras. Não te lembras? Aos poucos ele foi lembrando. E aí ele lembrou do compromisso que ele tinha. Ele, como benfeitor, lhe explicou, ele esteve ligado à Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, através da pena, ele mandou muitos para serem decapitados. Encaminhou muitos para a derrocada. Denunciou muitos para conseguir alguma coisa. Então, depois de muito sofrimento, ele tinha uma existência onde ele iria colocar aquele potencial, aquela arte que ele tinha, que é uma arte a descrever, a favor do bem. E ele veio para escrever, para ajudar as pessoas, retirá-las do sofrimento, incentivá-las ao bem. E o que ele fez? Exatamente ao contrário. E a espiritualidade, como o benfeitor lhe disse, já de muito, desde cedo nós estamos fazendo chamamentos. Aí ele lembrou dos sonhos que tinha, dos sentimentos, as inclinações que ele colocava de lado, porque ganhava mais quando ele escrevia o que era pernicioso. E aí ele disse, tão triste, chorando, e eu me preparei tão bem para essa reencarnação, porque é isso que acontece. Nos preparamos tão bem para a reencarnação, como está nos mensageiros. Chega aqui, a carne é fraca, não é a carne que é fraca, é o que está à nossa volta, que é um chamamento para outros momentos. E aí, a gente acaba perdendo. E aí o benfeitor lhe diz, pois é, agora nós temos que orar e esperar uma nova oportunidade para dar a você. Então essas crônicas nos chegam, porque esse é o jeito que o mundo espiritual tem de nos chamar a atenção. E todos nós que estamos aqui, nós sabemos que quando nós refletimos, nós vamos conseguir encaixar dentro das nossas vidas. E pensar, o que será que eu posso fazer de melhor e diferente para participar desse grande momento de evolução? Qual será vamos dizer assim, a inclinação que eu tenho, que eu posso mostrar para Deus e dizer, olha, eu não sei fazer nada grandioso, mas isso aqui eu sei fazer, e eu vou fazer. Por exemplo, eu vou ficar de boca fechada e não vou rebater nada que me falarem. Mesmo que me magoem, eu vou ficar quietinho e vou perdoar. Eu não vou querer ser aquela pessoa que dá a última palavra. Difícil, né? Às vezes a gente está tão acostumado a dar a última palavra que não consegue, você até tenta, mas não consegue. Eu vou começar a ser mais generoso com as pessoas. Eu vou pensar em ser benevolente, que é a caridade segundo Jesus, indulgente e perdoar. Eu vou esquecer. Eu vou começar a trabalhar aquela pequena coisa dentro de mim. E a arte, gente, principalmente quando nós estamos tristes, a literatura espírita tem tanta coisa maravilhosa. Ouvir essas músicas lindas, que tem tantos em CDzinhos, para a gente poder ouvir ou cantar, nós mesmos, nós conosco mesmos, porque esse canto é uma prece também. Começar a melhorar cada vez mais, porque Jesus falava, o reino dos céus vai ser construído no imo de cada um. Quando ele falou isso, ele quis dizer, eu preciso de vocês. Eu preciso de cada um, é o imo de cada um. Porque vamos ser todos nós juntos que vamos conseguir fazer essa grande mudança. E tudo que nós pudermos fazer, ele vai deixar a gente fazer. Ele não vai fazer pela gente. A espiritualidade faz uma porcentagem boa, mas a maior é nossa, porque como eles dizem, nós somos os artífices da nossa evolução espiritual, não vão ser eles que vão nos carregar. E Jesus sempre nos deu um exemplo, e um exemplo que eu acho fantástico é de Lázaro. Quando ele chega na frente, vocês acham que ele não podia mover a pedra? Ele podia, né? Mas ele falou, removam a pedra, porque naquele momento, na catalepsia que o Lázaro estava, só ele conseguiria chamá-lo de volta. Mas a pedra, os que estavam ali podiam remover. E é isso que Jesus vai fazer. O que nós pudermos fazer vai ser colocado sobre nós.
Aproveitemos, porque nós não sabemos o nosso tempo sobre a terra. E aí eu vou chegar do lado de lá e vou dizer, o que você fez da sua vida? Não deu muito certo, porque esse aqui me atrapalhou, não sei quem isso, eu perdi não sei o quê, eu tinha para receber uma herança, não recebi. Tem aquela lista de coisas que a gente sempre tem, né? E eles vão dizer, nós não estamos interessados em você, meu irmão. O que tu fizeste para tu, não interessa. Então, que possamos seguir amando, aproveitando esses momentos tão gostosos, viu? Junto de amigos tão queridos, porque num dia como hoje, não sei se vocês sabem, os amigos espirituais da casa estão aqui, nos envolvendo em carinho, conduzindo a nossa tarefa. Mas principalmente aqueles que nos amam, que já se foram, que muitas vezes tentam se aproximar de nós e não conseguem. Nesse momento eles se aproximam, nos osculam o rosto, oferecem a sua energia de amor. Esse momento aqui, é inimaginável os benefícios que nós estamos recebendo na noite de hoje. Que agradeçamos e que sigamos servindo ao infinito bem. Gratidão por nos ouvirem na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos fechar os nossos olhos, porque nós temos muito que agradecer. Senhor, diante da tua misericórdia e compaixão por cada um de nós, nosso coração se volta a ti em muita gratidão. Que alegria é poder estar nessa doutrina de amor e de luz. Que alegria é, Senhor, por conhecer a fé raciocinada. Que alegria é por todos os dias podermos escrever o final da nossa história. Saber que os amigos espirituais estão conosco, nos amparando, cuidando de cada um de nós. Jesus, amado irmão maior, paciente, amorável, que está nos envolvendo em seu regaço de luz nesse momento. E cada um de nós, Senhor, inclinando a cabeça muitas vezes cansada e dorida, pedindo a Ti, estou tão cansado, mas eu tenho a certeza do Teu amparo, Jesus. Dai-nos coragem, Senhor. Dai-nos coragem de seguir em Timorato, servindo em Teu nome. Dai-nos coragem de abraçar a verdade, sem medo, tendo a certeza de um futuro de felicidade. Ajuda que olhemos à nossa volta e consigamos enxergar cada detalhe da nossa existência com alegria, porque nós sabemos que a nossa reencarnação foi preparada em detalhes para estarmos aqui, e que o nosso final é a vitória com toda certeza. Ampara-nos, Senhor, que os Teus ensinamentos encontrem ressonância em nossos corações, e assim seguindo, só sentiremos felicidade e paz. Te pedimos pelo nosso amado planeta Terra, envolve-o em paz. Te pedimos ainda por aqueles que vivem na ignorância, a ignorância de Ti, Jesus amado, ou que degladeiam contigo. Devemos nos lembrar que todos somos irmãos e que um dia, é da lei, todos nós seremos anjos. Então ampara-nos, Senhor, porque quem está aqui, nós que estamos aqui, somos muito ditosos, porque foi uma escolha. Gratidão, Senhor, pela oportunidade, pela confiança depositada em cada coração. Que assim seja.